Bom dia, pessoal do Portal Aeroflap. Estamos aqui hoje para uma entrevista especial com o diretor da ANAC, Ricardo Fenelon, e ele vai explicar algumas situações que estão acontecendo na aviação brasileira e também como a agência trabalha para garantir a segurança e a comodidade dos passageiros no Brasil. Bom dia, Ricardo. Como vai? Bom dia, Pedro. Prazer estar aqui no Aeroflap falando com você e com todos os seus internautas. E, Ricardo, vou começar com uma pergunta rápida e básica. Qual é a sua função aqui na agência e o que a agência faz para a aviação brasileira, basicamente? Excelente pergunta. Atualmente, eu sou um dos 5 diretores da agência. Nós somos um colegiado. Nesse colegiado tem um presidente e todas as decisões são tomadas em conjunto. A agência é responsável por fiscalizar e regular as atividades de aviação civil no Brasil. Ou seja, fazemos normas técnicas de como a aviação tem que funcionar em vários pontos, desde infraestrutura aeroportuária, operações de aeronaves, e também fiscalizamos se essas regras estão sendo cumpridas. É muito interessante isso, é importante para a aviação em geral, né, na organização dela. E, Ricardo, o assunto do momento é o mercado low cost, o mercado das tarifas de baixo valor, o mercado das empresas estrangeiras, que é o assunto que está bombando na aviação no momento. E eu queria saber de você, vocês concederam recentemente, né, a autorização para a Europa operar no Brasil, e quais são os próximos passos até a empresa realmente começar a operar voos aqui, em relação a, por exemplo, autorizações da ANAC, requisitos de segurança e tudo mais? Antes de falar do caso da Air Europa, é importante dizer que a ANAC vem trabalhando nos últimos anos para que o mercado fique mais atrativo exatamente para essas companhias que nós chamamos não mais nem de low cost, de ultra low cost. Companhias que estão indo para a Argentina, para o Chile, Colômbia, Peru e que nós queremos atrair para o Brasil. Queremos atrair por quê? Porque essas companhias normalmente elas causam uma disrupção no mercado. Elas oferecem preços bem menores e no caso do Brasil dariam acesso a mais pessoas utilizarem o transporte aéreo. No caso da Air Europa, que a ANAC aprovou a concessão semana passada, foi um processo que tramitou num regime de urgência em razão da MP 863 de 2018, que estava prestes a caducar e não sabíamos qual seria o efeito. Então, a Air Europa, que é do grupo Globalia, já teve sua concessão aprovada e agora passa pelo rito normal da agência, o rito de certificação da empresa. Terá que ter os tripulantes homologados, certificados, as aeronaves, cumprir toda essa regra básica de estabelecer uma empresa aérea no Brasil. E quando que a Air Europa começou a entrar em contato com vocês para um interesse assim, em operar no mercado brasileiro de aviação? Na verdade, a conversa já começou há alguns meses, não só com a ANAC, mas também com o Ministério do Turismo. Eu não sei dizer a data precisa, mas a companhia já conhece de uma certa forma o mercado porque eles têm voos internacionais para o Brasil, né? Ontem mesmo eu estive numa reunião no Ministério do Turismo, da qual participou o CEO da empresa, e ele lembrou que eles operam para Salvador há quase 20 anos, ou há mais de 20 anos. Sim, muito interessante, inclusive. E alguma outra companhia do mesmo estrangeira também entrou em contato com vocês, se preocupando com operar aqui no Brasil? Infelizmente eu não posso passar nomes, esses processos são sigilosos, mas... Mas tem números, pelo menos? Eu não tenho um número exato, mas é comum que diversas empresas nos procuram, muitas vezes apenas para obter informações, muitas vezes com uma intenção, assim, digamos, mais precisa de realmente operar no Brasil. Digamos que, nesse momento, tem empresas conversando, mas eu não posso dizer o número exato e concreto de quantas e nem quais empresas seriam. Ricardo, existe alguma regra específica para a companhia estrangeira que quer operar no Brasil? Por exemplo, eles têm que ter uma sede no Brasil ou contratar tripulante daqui? Quantos por cento que eles têm que contratar de funcionários no Brasil? Enfim, essas questões. Sim. Assim. Essa é uma pergunta muito interessante porque há anos que os técnicos do setor defendem a retirada da barreira do capital estrangeiro. Porque até essa MP ser aprovada, ser convertida em lei, e estamos aguardando a sanção, existiu uma limitação
para investimentos do capital estrangeiro no Brasil de até 20% do capital voltante de uma empresa aérea. E isso, na nossa opinião, criava várias barreiras. E todas as vezes, defendendo a retirada dessas barreiras, o que nós dizíamos? E isso é muito importante deixar claro. Não será uma empresa estrangeira operando no Brasil. Esse não é o conceito. Nós teremos uma nova empresa brasileira. Essa empresa será constituída no Brasil, pagará impostos no Brasil, de acordo com a lei do aeronauta, contratará tripulantes brasileiros. A lei é muito clara, se eu não me engano, ali logo no início da lei, artigo 6º, deixa claro que a tripulação tem que ser brasileira, os aeronautas têm que ser brasileiros. Então será uma nova empresa brasileira. Por exemplo, se a Air Europa cumprir todo o processo, ao final será uma empresa brasileira registrada na Junta Comercial Brasileira, aprovada pela ANAC e voando como uma empresa brasileira. Agora, de onde são os investimentos, pouco importam. E o que sempre defendemos foi, quanto mais investimentos, quanto mais empresas no país, melhor para os consumidores. E por que existiu aquela MP que está na Comissão do Turismo agora, que exige também, se a lei do aeronautas já existe, por que existe uma MP que já precisa exigir também de ter aeronautas brasileiros nas empresas aéreas, mesmo com capital estrangeiro? Eu imagino que seja alguma redundância, né? Há um receio da categoria, mas, na minha opinião, a lei do aeronauta é muito clara e a lei é recente. Então, assim, não há nenhuma dúvida de que hoje uma companhia aérea brasileira tem que voar com aeronautas brasileiros. E existe algum incentivo que vocês estão fazendo na parte de voos regionais, aviação regional, em cima dessas companhias que estão interessadas em operar no Brasil? Com certeza. Nos últimos 2 anos, a ANAC desenvolveu um projeto que chama Remodelagem do Serviço de Transporte Aéreo, que um dos grandes objetivos desse projeto era deixar as nossas normas mais claras para empresas, por exemplo, de táxi aéreo, que queiram realizar voos regulares, que queiram se certificar para realizar voos regulares, que tenham clareza dessas normas e possam desenvolver esse serviço. E é exatamente o que a gente tem visto, ainda está no início, mas está começando a acontecer. Nós estamos vendo um pouco do que acontece no modelo americano, que é o modelo de feeder, que você tem uma companhia grande e você tem uma companhia menor alimentando os voos para aeroportos onde essas companhias grandes operam. Seria o caso da MAP e da Gol, por exemplo? Seria o caso da MAP e da Gol, seria o caso da TwoFlex e da Gol. São iniciativas que estão começando e que, na nossa visão, tem muito potencial para desenvolver a aviação regional no Brasil. Muito interessante, né? Lembrando ao público que a Azul anda apresentando há vários trimestres crescimentos na base de 2 dígitos, somente alimentando voos regionais, que alimentam um hub. Esse hub distribui para todas as capitais do Brasil e também para voos internacionais da companhia. E como a ANAC anda agindo para evitar aquela cobrança de bagagem, que parece que passou junto com a MP, do capital estrangeiro, e agora o presidente está falando em vetar também essa questão? Na verdade, até 2016, início de 2017, a franquia de bagagem ela era regulada no Brasil. Ela nunca foi grátis. Esse é um equívoco muito comum. Não existe bagagem grátis. A única diferença é se ela vai estar embutida no preço total ou se o passageiro, de forma transparente, vai saber quanto ele paga por aquela bagagem. Então, até 2016, até a resolução 400 da ANAC, essa franquia de bagagem no Brasil ela era obrigatória. Toda empresa que quisesse realizar voo doméstico ou internacional no Brasil era obrigada a oferecer uma franquia de bagagem. Uma curiosidade, Pedro, isso só acontecia em poucos países do mundo. Se eu não me engano, Rússia, Venezuela, China, México e Cuba. Todos os outros países, principalmente sem nenhum demérito a esses países que eu estou citando, sem nenhuma questão ideológica, mas todos os outros países, e inclusive países muito desenvolvidos, já não adotam essa regulação há muito tempo. Então o que a ANAC fez? A ANAC desregulamentou a franquia de bagagem, buscando exatamente isso, buscando transparência, buscando alinhamento internacional, buscando que o passageiro saiba quanto ele vai pagar. Porque se você tem um modelo que esse preço está embutido, todo mundo paga pela franquia, independente se despacha ou não. Então a gente tentou buscar um modelo mais justo e um modelo que dá certo no mundo inteiro. Além disso, e aí é um ponto muito importante, se você não permite se você obriga que a bagagem seja cobrada, se você não permite que a marcação de assento seja cobrada,
você cria barreiras à entrada para aquelas empresas que a gente discutiu no início, que são as empresas de baixo custo. Porque essas empresas têm um modelo de negócio e essas empresas, no mundo inteiro, exceto no Brasil, que ainda não tem nenhuma, elas estão puxando o crescimento do mercado, porque elas são disruptivas, elas oferecem passagens mais baratas, elas oferecem novas opções. E aí, se você não tem isso no Brasil, se você tem uma regra diferente do mundo inteiro, depois você não pode querer que no Brasil você tenha os serviços que tem no mundo inteiro, né? Isso faria diferença, por exemplo, nos tempos da Webjet, quando a Webjet existia ainda? Com certeza. Não só... não sei se especificamente no caso da Webjet, porque o gerenciamento... A Webjet foi a única low cost realmente que existe no país, né? O gerenciamento de uma empresa aérea é algo muito complexo. Agora, a gente sabe, da época da Webjet, que não só a questão da bagagem, mas também do capital estrangeiro, grupos externos, grupos grandes, que tinham interesse em entrar no Brasil, nos procuravam para conversas e nós dizíamos, olha, infelizmente tem a barreira do capital estrangeiro e você não pode diversificar os seus produtos, todo mundo tem que viajar com bagagem, então era muito difícil a entrada desses grupos no país. Isso culminou com a maior concentração de mercado quando a Gol adquiriu a Webjet, porque não tinha opções? Assim, o mercado ele varia muito, né? É um mercado muito dinâmico. Se você olhar os números de 10 anos atrás, 12 anos atrás, nós tínhamos 2 empresas que a participação de mercado delas era superior a 90%. Essas mesmas empresas, ano passado, ano retrasado, a participação de mercado não estava passando nem 70%. Então você poderia dizer que ao longo dos anos a concorrência aumentou. Agora, com essa situação da Avianca, é natural que no período próximo, eu espero que seja um período longo, a concentração de mercado vai aumentar, porque você tinha 4 empresas e agora vai ter 3. Não tem alguma opinião ou alguma coisa que a ANAC faz em relação ao excesso de impostos na área de aviação? Essa não é uma competência da agência, mas o que nós sempre defendemos, em todas as conversas que participamos, com todos os órgãos, com o Congresso, com o Judiciário, é o seguinte: os custos no Brasil não podem ser mais altos que no restante do mundo. Tem que seguir uma tendência, uma lógica mundial, para que o nosso mercado seja competitivo, para que novas empresas tenham interesse, não só em vir agora com a possibilidade do capital estrangeiro, não só virem constituir empresas brasileiras, mas também que tenham mais voos para o Brasil, durante a crise, eu não sei se você lembra, mas nós tivemos empresas saindo do Brasil. É o caso, por exemplo, da Singapore, Etihad, que deixaram de voar para o Brasil. Nós queremos que essas empresas venham para o Brasil. Sim, a Qatar até diminuiu os voos, né? Exatamente. E nós queremos que as pessoas tenham mais opção para voar. Bom, Ricardo, depois de falar sobre o mercado de baixo custo e o capital estrangeiro, vamos entrar agora numa questão um pouco recente da história também da aviação no país. A Avianca realmente solicitou para vocês a suspensão das operações da companhia ou foi falta de questão operacional mesmo que a agência analisou em cima da situação que estava tendo na empresa? Na verdade, desde dezembro, quando a empresa entrou em recuperação judicial, que a ANAC vem monitorando de forma intensa as operações da Avianca. Então, esse monitoramento envolve diversos fatores operacionais, humanos, e durante todo esse período, a Avianca continuou operando, cumprindo todos os padrões e seguindo dentro de todos os padrões de segurança exigidos. O que ocorreu na semana passada é que chegou ao momento que a agência não consegue mais atestar que esses padrões de segurança estão sendo observados e por isso nós determinamos a suspensão da empresa. Isso também partiu de conversas com a própria empresa. A empresa também decidiu suspender as suas operações, mas são decisões separadas. A nossa decisão independe da decisão da Avianca. A Avianca poderia amanhã dizer, eu gostaria de retomar minhas operações. Do ponto de vista da ANAC, as operações continuariam suspensas. Pessoal, agora vamos partir para a parte das perguntas do público. Lembrando aqui que algumas perguntas foram levemente alteradas, mas o sentido delas nunca mudou, literalmente. Aqui é só para enquadrar mesmo na questão de modos de entrevista. Aqui vamos responder uma pergunta do Felipe Posse, que enviou para a gente. A ANAC prepara algum tipo de incentivo para o setor de instrução de voo, formação de pilotos, comissários? Sim, com certeza.
a ANAC tem um papel junto com a Secretaria de Aviação Civil e com o Ministério de Infraestrutura de fomento à aviação. Então, de tempos em tempos, são criadas ações nesse sentido exatamente de fomento. E, além disso, a ANAC vem, nos últimos anos, tentando desburocratizar, tentando deixar as suas regras mais simples, tentando deixar os seus processos mais rápidos, porque isso beneficia o setor como um todo. Por exemplo, um piloto já chegou a demorar alguns meses para conseguir a sua carteira aqui. Isso agora está sendo feito em dias. Interessante isso, pessoal que é tripulante, né, está estudando para a área. E isso facilitou também aqueles cursos EAD para comissário, piloto, curso à distância? Sim, com certeza. As regras têm que ser modernizadas de acordo com a realidade atual, né? E é nesse sentido que a gente trabalha sempre, tentando deixar a regra de acordo com o que está acontecendo no mundo e alinhado com as melhores práticas. A agência, a gente sempre diz, segue os padrões da Organização de Aviação Civil Internacional, da ICAO, né, que é um órgão da ONU, e tentamos sempre ficar alinhados e cumprindo todos esses padrões. E, Ricardo, agora vamos responder uma pergunta de Rodrigo Martins, que na verdade já engloba alguns assuntos. A ANAC trabalha alguma linha de palestras ou workshops em escolas de voo e tudo mais, para evitar casos como aquele acidente dessa semana com o cantor Gabriel? Nós não sabemos ainda se foi uma infração, porque o processo ainda está em andamento. Mas, sim, a ANAC realiza diversos eventos ao redor do país. Nós temos feito, chama Semana Safety. A ANAC está realizando esse evento no Brasil inteiro. É um evento gratuito, qualquer pessoa pode participar, qualquer pessoa pode inscrever, exatamente para tentar difundir, para tentar divulgar essas normas de segurança, para tentar divulgar o que a ANAC espera de uma operação segura. E vocês vão intensificar a fiscalização dos aviões de aviação geral para ver se está tudo nos conformes, se todo mundo está certificado? Porque hoje a aviação geral ele representa 70%, né, dos aviões do Brasil. Vocês têm alguma linha nessa área? Sem dúvida. Na verdade, isso já está sendo feito há alguns anos. Não é à toa que nos últimos 2 anos foram interditadas aí mais de 30, mais de 40 aeronaves. Por quê? Porque a ANAC investiu muito nessa área de fiscalização. Investiu em inteligência, investiu em capacitação de pessoas e investiu em sistema. Vocês podem ver que recentemente nós lançamos um novo sistema chamado Voe Seguro, por exemplo, para as pessoas poderem conferir se estão indo num táxi aéreo que está homologado e certificado pela ANAC, e também melhoramos o registro aeronáutico brasileiro para a visualização ficar mais simples. Então, tudo nesse sentido de aprimorar os sistemas, capacitar as pessoas para ter uma fiscalização cada vez melhor. Agora, é importante dizer que nós temos um país de dimensão continental. Nós somos um dos países com maior número de aeroportos, de aeródromos, ou seja, de pistas. Então, essa fiscalização ela tem que ser realizada com muita inteligência. E é nesse sentido que nós estamos trabalhando. Já mudando de novo, voltando para aquele assunto da Avianca, porque agora uma pergunta de Fernando Porto, que também é um seguidor nosso. Na verdade, uma pergunta muito pertinente de todos os nossos seguidores, né, que são quase 1 milhão aí nas redes sociais todos os meses. O leilão de slots da Avianca, como estava sendo realizado, é permitido pela agência? Na verdade, não estava sendo realizado um leilão de slots, né? O que ocorre é que a Avianca, no final do ano passado, no final de 2018, entrou em recuperação judicial e dentro da recuperação judicial estão sendo discutidas formas dos ativos da empresa serem vendidos. O que seria vendido em qualquer leilão que fosse realizado seria uma empresa que tivesse operação. Hoje a agência entende, a nossa regra é de que não pode haver a venda apenas do slot. Agora, é claro que uma empresa que tenha slots que são muito atrativos, slots em aeroportos como Congonhas, Guarulhos, aquela subsidiária que foi criada, o slot agrega valor à subsidiária. E a ANAC vai deixar acontecer o leilão ou ela vai intervir e redistribuir os slots normalmente? Não, como geralmente acontece, né? Na verdade, nós não temos competência para interferir nesse leilão. O leilão ele ocorre no âmbito da recuperação judicial e quem tem essa competência é o Poder Judiciário. O leilão foi suspenso por uma decisão do Poder Judiciário que não tem a ver com a Agência Nacional de Aviação Civil.
A nossa única participação na recuperação judicial é toda vez que somos consultados, nossa procuradoria, a ANAC tem uma procuradoria da AGU, nós informamos quais são as regras da ANAC e como elas têm que ser cumpridas. E agora já emenda também numa pergunta do nosso seguidor José Henrique, que ele fala que, ele pergunta na verdade se a agência não tem alguma restrição ou alguma legislação ou alguma portaria que faz a rotatividade de slots em Congonhas, que é um aeroporto muito concorrido, né? Nós temos 95% das operações em Congonhas da Latam e da Gol, sim, atualmente. Nós temos uma resolução, resolução 338, que traz as regras para a distribuição de slots. Essa resolução ela foi inspirada nas melhores práticas internacionais. Você pode ver que a gente fala de um assunto, fala de outro, e eu sempre trago aqui o alinhamento internacional. Isso é muito importante porque a aviação, desde o início, ela tem características muito importantes no cenário internacional. Então, é muito importante o Brasil estar alinhado com o resto do mundo. Então, nesse sentido, voltando à pergunta, a nossa regra está alinhada com as melhores práticas internacionais e é uma regra complexa, que traz diversos critérios, mas um dos critérios é exatamente privilegiar a entrada de novas empresas no aeroporto. Então, no caso de uma nova redistribuição, 50% dos slots vão para novas empresas e 50% vão para empresas que já operam, sendo que as novas empresas primeiro recebem como novas empresas e depois também participam como empresas que já existem para facilitar a distribuição de slots para novos entrantes. De quanto tempo a ANAC redistribui os slots? Você tem 2 temporadas por ano. As companhias que estão hoje com aqueles slots, elas têm que operar dentro de uma certa regularidade, em Congonhas de 90%. Então, se ela não opera, na próxima temporada ela perde esse slot e a ANAC redistribui. Então, 2 vezes por ano há essa redistribuição de slots. Agora, se a companhia ela opera dentro de uma regularidade, ela tem ali o que a gente chama de direito histórico, porque ela está operando tudo direitinho, ela mantém esse slot normalmente, a não ser que ela devolva o slot ou ela não opere de forma regular. Então, se a Avianca ficar sem operar voos, ela pode perder os slots? Sim, com certeza. A regra é muito clara. Sem regularidade, você perde o slot. E existe alguma chance de alguma nova empresa, como a Europa, que a gente já estava falando desde o início, entrar em Congonhas, entrar em Guarulhos, entrar em Santos Dumont, que são aeroportos disputados, né? Chance existe, claro. Vai depender do tempo que a empresa vai levar aí para certificar. Depende da agência, sim, mas depende mais até da empresa. Depende do modelo de negócio que ela vai escolher, que nós ainda não temos conhecimento. E nós também não interferimos no modelo de negócio da empresa. Então, há possibilidade, mas não sabemos ainda de forma concreta de que forma e quando isso aconteceria. E agora, respondendo uma pergunta do André Kenji, também relacionado mais ou menos a esse assunto, aquele atraso que ocorreu na questão da devolução das aeronaves da Avianca e acabou meio que quebrando durante um tempo a convenção da Cidade do Cabo, sim, pode ter influenciado em relação à parte financeira ou de confiabilidade da aviação no Brasil, ou os recentes acontecimentos do capital estrangeiro melhoraram essa imagem? Olha, o que a gente sempre diz é o seguinte: se o Brasil assinou uma convenção internacional, um tratado, é muito importante que esse tratado seja respeitado no país. A partir do momento que a Convenção da Cidade do Cabo não é respeitada, sem dúvida nenhuma é esperado um aumento de custo. Por quê? Porque essa é uma convenção que ela foi criada com o seguinte objetivo: o dono da aeronave, o lessor, se ele não receber, ele pode de forma rápida retomar essa aeronave. Qual é o efeito disso? Você tem uma diminuição do risco e o leasing, digamos assim, o aluguel da aeronave fica mais barato. A partir do momento que o Brasil não cumpre essa convenção, o risco Brasil aumenta, não há dúvidas disso, e a ANAC, inclusive, no âmbito da recuperação judicial, defendeu que a convenção fosse seguida, fosse respeitada. Muito bom, então, ter essas perguntas respondidas. Ricardo, muito obrigado pela Pedro, entrevista. foi um prazer, estou à disposição. Que isso, prazer é todo nosso da Aeroflap. E, pessoal, essa foi a entrevista com o Ricardo Fenelon, da ANAC. E muito obrigado por assistir e até mais. Obrigado.